nós começarmos, nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Vamos ver mais três atributos de Deus, tá? Não sei se vamos conseguir acabar hoje, mas nós não vamos ver muitos, não vamos ver além desses três. Teríamos mais atributos para ver, mas são apenas uma amostra dos atributos de Deus. Como nós falamos aqui, só que não é algo que vamos ver todos os atributos de Deus de forma que a gente consiga ver todas as coisas. Não vamos fazer isso, não dá. Então vamos ver mais três, e depois que vermos esses três atributos, vamos falar sobre a doutrina da providência, ok? Aí vamos continuar em frente vendo todas as outras coisas. Vimos já a onisciência, e a partir de agora, vamos ver o atributo comunicável de Deus chamado de sabedoria, ok? Todos já estão postos aí. Então eu peguei duas definições, uma do Franklin Ferreira, que ele fala lá que sabedoria é o atributo pela qual ele sempre cumpre os seus fins de maneira a maximizar seu bem e sua glória. Ele sempre faz o que é certo e jamais comete erros. Então ele sempre vai fazer aquilo para cumprir os seus planos de maneira excelente, de maneira perfeita, e ele em nenhum momento comete erros. Ele é um Deus sábio, ele sempre faz aquilo que é certo. E Dr. Don Carson, fazendo parênteses aqui, é um ótimo expositor das Escrituras. Quem nunca leu um livro dele, eu indico. Um dos bons livros dele tem uma exposição sobre alguns capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, que se chama a cruz e agora me fugiu o nome do livro. A Cruz e o Ministério Cristão, se não me engano. Isso, A Cruz e o Ministério Cristão, que é o livro do Dr. Don Carson, que fala sobre a exposição de alguns capítulos de 1 Coríntios, a cruz e o ministério cristão. Ok? Ele diz assim: por meio da cruz, ele rejeita e descarta todas as pretensões humanas quanto à sabedoria e o poder. Então, a sabedoria de Deus, ela é diferenciada da sabedoria humana, olhada aos olhos humanos. Então, ele rejeita e descarta todas as pretensões humanas de serem sábios, de serem bons aos seus próprios olhos, e comparativamente com a sabedoria de Deus, elas não servem de nada. E aí então nós podemos inclusive ver o que o próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, os versículos 18 ao 25. 1 Coríntios 1, 18 ao 25. Mostrando o contraste da sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. º Coríntios capítulo 1, versículos 18 ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então ele fala que
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós ela é poder. Para eles é loucura, porque como assim? Um homem morrer vai trazer algum tipo de salvação para nós? Morrer numa cruz ainda, num estado de maldição ali, humilhado. Os coríntios e a filosofia grega como um todo, ela tinha toda essa questão de sabedoria, de saber filosófico, de algo mais elevado. E eles falam, não, isso é loucura. Isso não faz sentido algum. Um homem, o filho de um carpinteiro, lá morrer numa cruz e vocês falarem que vocês serão salvos, irão para um plano mais elevado, irão para o céu, porque este homem morreu numa cruz. Então a palavra da cruz para aqueles que se perdem é loucura, não é sabedoria. Não, isso não faz sentido. Isso é irreal. Isso não tem lógica. Isso é filosoficamente improvável. E a citação que Paulo faz aqui, ele faz a citação seguinte: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E aí o apóstolo Paulo fala: onde está o sábio, o escriba, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo que é louca. Aqueles que se acham sábios é que são loucos. O mesmo apóstolo Paulo vai falar em Romanos, falando sobre outra questão ali, falando sobre a ira de Deus que se revela sobre toda impiedade e injustiça, e ele vai falar no momento que as pessoas se inculcavam por sábios, mas se tornaram loucos. Porque a sabedoria do mundo é uma loucura. Há uma inversão de valores aqui, percebam isso. Porque o mundo acha a sabedoria de Deus louca, mas o que Deus fala é: o padrão de sabedoria é meu, o padrão do que é verdadeiro é meu. Então aquilo que é sábio, quem determina é Deus. E o que o mundo considera como algo sábio, Deus fala: não, isso é loucura. Aquilo que vocês acham que é sabedoria, quando alguém chega para você e fala: o papel aceita tudo. Você acredita na Bíblia, o papel aceita tudo. Alguns até citaram aqui uma frase do Nicodemos que ele fala, que o papel aceita tudo, inclusive a verdade. Ou de falar para você: você acredita neste Deus? Eu acredito numa outra coisa mais elevada, numa filosofia mais elevada, num estágio espiritual que eu posso chegar através do meu contato, da minha sintonia com a natureza, ou do meu contato com outros seres angelicais, celestiais. Deus fala que o tipo de sabedoria do mundo, ou saber filosófico, ele é loucura, esse tipo de saber filosófico. O Senhor ainda fala através de Paulo no versículo 21, que o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. As pessoas não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus através do saber filosófico. Elas conhecem através da loucura da pregação, porque a pregação é algo louco. É algo louco para o mundo. Porque as pessoas vão olhar para aquilo e, humanamente falando, falar: isso é absurdo. Como assim? Como crer num Deus desse? Como acreditar nesta palavra? Como compreender que através desse Deus eu vou ter a verdadeira paz, a verdadeira esperança na eternidade? Como crer num Deus que salva através do seu Filho que derrama um sangue na cruz, através desse sangue os meus pecados estão perdoados? Como crer num Deus que diz que desde que eu sou pequenininho, desde que eu nasço, eu sou pecador, eu necessito da graça dele, e eu não posso fazer nada por mim mesmo para ser salvo? Então as pessoas por si próprias elas vão achar isso loucura. Então a pregação é algo louco para o mundo. É a loucura da pregação. As pessoas falam: você é louco, cara. Como é que você vai falar que aquela criança é pecadora? Ela é linda. Eu concordo com você, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é fofinha, dá vontade de apertar. Mas ela é pecadora.
E ela necessita da graça de Deus. E você, jovem, adolescente, criança, adulto, todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. De crermos nesta loucura da pregação. Ela é a loucura da pregação para o mundo. O texto fala aqui que, em 22, que os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Os judeus viviam pedindo sinais para Jesus. Que sinal o Senhor vai nos dar? Jesus fazia vários sinais, curava, ressuscitava mortos. Que sinais o Senhor vai nos dar? E Jesus chega em algum momento e fala: não vou dar sinal nenhum para vocês, a não ser o sinal do próprio profeta Jonas. Ele fala. Os judeus vinham pedindo sinais. Não era de sinais que eles precisavam, era da palavra de Deus. Se alguém ressuscitar aqui agora, eu vou. Se alguém for curado aqui agora, eu vou crer. Se acontecer de um anjo vir aqui, eu vou crer. Não vai. Você vai crer pela palavra da pregação. Não é pelos sinais. Eu vou naquela igreja porque lá acontecem sinais e maravilhas, então eu vou crer. Não vai crer. É a pregação. É a palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. Romanos capítulo 10 vai falar isso. Os judeus pedem sinais. Os gregos, sabedoria. Os gregos sempre buscavam a sabedoria. Quando Paulo vai falar lá no Areópago, em Atos capítulo 17, fala que eles procuravam as últimas novidades, aquilo que eles queriam saber sobre as teorias e tudo mais que apareciam, e filosofias novas. Eles queriam saber. Os gregos estavam ávidos por sabedoria, ávidos por algo novo, ávidos por novidades. E o apóstolo Paulo fala aqui que eles não era através disso que eles teriam a salvação. Ele fala: judeus pedem sinais, gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Jesus era um escândalo para os judeus. Eles falavam: como assim? Como vocês creem nele? Aquele que foi morto na cruz, aquele que violava o sábado, aquele que conversava com samaritana, com mulher, aquele que se envolvia com publicanos. Como vocês creem num homem desse? Nós cremos num Deus só, nós somos filhos de Abraão. Nós esperamos o Messias, mas não esse. A mensagem do Evangelho era escandalosa para os judeus. E a mensagem do Evangelho, ela era loucura para os gentios. Daquilo que nós já falamos. Que Deus fraco, que Deus impotente, que morre, que sente dor, que é humilhado. Que Deus é esse? Eles tinham várias outras filosofias, sabedorias e outros deuses que se envolviam das mais diversas formas e para eles isso era uma loucura. Um Deus que se humilha, um Deus que vem em forma de servo. Que servo? Deus tem que ser rei, tem que fazer acontecer. Vir como um servo, lavar pé de discípulo, vir como escravo. Não, isso é loucura. O versículo 24 fala: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele é o verdadeiro poder. Nós pregamos a esse Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. É esse Cristo que nós pregamos. E ele fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura da pregação, a loucura do Evangelho é mais sábio do que tudo que acontece. Mas isso é algo louco, este Jesus crucificado. É muito mais sábio do que qualquer coisa que vocês possam achar por aí. Aquilo que vocês consideram louco é muito mais sábio do que tudo que vocês têm. E a fraqueza de Deus, aquele Jesus que veio como um servo, morreu e ressuscitou, esta fraqueza é muito mais forte do que qualquer força, vigor que o homem possa ter. É esta sabedoria de Deus. Ela é diferente do mundo. Então nós não vamos procurar
adaptar as coisas de Deus com as coisas do mundo, porque a sabedoria do mundo ela é diferente da sabedoria de Deus. A forma de o mundo olhar para as coisas, as lentes que o mundo vê as coisas, são lentes diferentes do que o cristão, o evangélico vê. São lentes diferentes. É um olhar diferente. Portanto, quando nós tentamos adaptar as coisas de Deus com as coisas do mundo, nós contaminamos as coisas de Deus e nós misturamos aquilo que é sábio com aquilo que é louco. E nós desprezamos a sabedoria de Deus para usarmos a loucura do mundo. É isso. Então nós não vamos misturar sabedoria e filosofia humana com a sabedoria de Deus, porque é algo completamente diferente que não se mistura. Você não torna a sabedoria do mundo melhor misturando com aquilo que é de Deus. Você contamina aquilo que é de Deus. Você despreza aquilo que é de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33. Naquela doxologia que o apóstolo Paulo faz, depois de falar sobre a questão de salvação, da rejeição de Israel, ao final já ali de Romanos capítulo 11, ele fala ali no versículo 33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! O saber do Senhor, a sabedoria do Senhor é algo profundo, que muitas vezes nós não conseguimos compreender e entender, porque é algo profundo demais. No plano redentor do Senhor, na soberania do Senhor, na salvação que o Senhor nos traz, a sabedoria dele é profunda, que nós não conseguimos enxergar plenamente, que nós não conseguimos compreender plenamente, porque o Senhor é infinitamente mais sábio do que eu e do que você. Infinitamente. E aqui nós, ao invés de nos desanimarmos, nós adoramos ao Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Nós adoramos ao Senhor pelo conhecimento profundo que Ele tem de todas as coisas, pelo saber pleno que Ele tem de todas as coisas, porque Ele conhece cada pessoa e circunstância, porque Ele sabe como resolver cada situação, porque Ele não erra. Porque por mais sábio que seja uma pessoa, ela muitas vezes erra, ela se engana. Deus não erra. Deus tem o profundo saber, Deus tem a sabedoria, toda a sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela é comunicada a seus filhos. Vejam comigo lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ele fala: peça a Deus sabedoria, busque sabedoria de Deus. Salomão não pediu sabedoria? Ele poderia ter pedido riquezas, ele pediu sabedoria. O Senhor nos fala através da sua palavra. Você necessita de sabedoria? Peça. Busque a sabedoria de Deus. Busque ao Senhor. No mundo que tenta nos arrastar para o fundo do poço, para a lama, rogue por sabedoria de Deus. Numa sociedade que tenta cada vez mais puxar
o povo de Deus, a igreja, para junto do mundo, para que todos sejamos iguais e vivamos em harmonia e aceitemos uns aos outros em amor. Busque sabedoria de Deus para lidar com todas as situações. Nas decisões que você tem a tomar, nas decisões financeiras, nas decisões emocionais que você tem, nas decisões da sua carreira, peça sabedoria a Deus. Nos projetos que você tem, peça sabedoria a Deus. Nos seus devocionais, nos seus momentos de oração, peça sabedoria a Deus em como você conhecer melhor as Escrituras e aplicar a sua vida, e aplicar a vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos. Peça sabedoria a Deus em como você usar a palavra de Deus para pregá-la às outras pessoas, para você ser um bom testemunho do Evangelho. Peça sabedoria a Deus. É Ele quem dá, Ele é a fonte de sabedoria. Você não vai achar a sabedoria de Deus no mundo. Não adianta. Você pode ler quantos livros você quiser, mas a sabedoria vem de Deus. Ele é que é o dono da sabedoria, Ele é a fonte de sabedoria. Então peça a Deus em todas as circunstâncias que você está passando. Livre-se da sabedoria humana, não no sentido de você, a sabedoria é diferente de conhecimento aqui, gente, tá? Ok? Sabedoria, ela é como você lida com as circunstâncias, não é? Eu não vou conhecer nada do mundo, eu não vou me envolver no sentido de conversar com outras pessoas. A sabedoria é como eu lido com situações. Vocês lembram de Daniel, quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, que ele aprende todos os mistérios da Babilônia, ele é ensinado lá. Mas ele não se contamina com aquilo, ele continua sendo servo do Senhor. Ele continua servindo ao Senhor, ele não se dobra perante a estátua de Nabucodonosor, ele continua orando 3 vezes ao dia, mesmo que ele seja ameaçado de ser morto. Ele não se contamina com as finas iguarias do rei, ele permanece servindo ao Senhor. Ele conhece os mistérios da Babilônia, ele conhece os costumes, ele conhece os deuses da Babilônia, mas ele não se contamina com aquilo. Ele sabe como lidar com as situações. Você pode conhecer o folclore brasileiro, você pode conhecer as festividades brasileiras, você pode conhecer sobre os santos no Brasil, mas você não vai se contaminar com eles, você não vai se prostrar diante deles, você não vai orar a eles, você vai usar isso como conhecimento e para que você possa olhar para as outras pessoas e ensinar a elas aquilo que é o correto, aquilo que é verdadeiro. Isso será um instrumento para que você pregue o Evangelho. Então, não busque a sabedoria no mundo, busque a sabedoria em Deus. Ore ao Senhor pedindo por sabedoria. Novamente, uma citação do Dr. Don Carson. Ele fala assim: visto que o mundo é caído e rebelde, os deuses que são descobertos pela sabedoria humana são meras projeções de nossa arrogância. Então, os deuses, entre aspas, aqui ele coloca descobertos pela sabedoria humana, são projeções da nossa arrogância, daquilo que nós queremos ser, daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos. Na época dos gregos mesmo já tinha o Deus disso, o Deus daquilo outro, o Deus da sensualidade, o Deus da colheita, o Deus disso, o Deus daquilo outro, e hoje existe o santo disso, o santo daquilo outro, o santo casamenteiro, o santo das causas impossíveis, o santo dos endividados, e por aí vai. São projeções daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos, porque nós criamos aquilo que satisfaz as nossas necessidades. Isso parece ser sábio aos nossos próprios olhos, mas é arrogância, é loucura. Então busque a sabedoria em Deus, em sua palavra. Então quando você vai fazer algo, o que você pensa? O que tal artista vai fazer? Será que ele faria isso? Deixa eu ver a opinião de tal cantor, o que ele faria nessa situação? Aparece lá uma mensagenzinha no YouTube lá. Cantor tal vai opinar sobre tal assunto. Eu vou saber porque esse cara é muito fera e o que ele falar eu vou fazer.
aquele filósofo tal vai falar, e o que ele falar, ele é muito bom, acho que ele é certo. Mas será que é o que a palavra concorda? O que ele vai falar sobre aquele assunto concorda com o que a palavra diz? É a sabedoria de Deus, não é a sabedoria do mundo, busca a sabedoria em Deus. E não precisa nem ser alguém do mundo, mas um próprio teólogo, porque a gente muitas vezes dá aquela relaxada. Tal teólogo vai falar, mas aquilo que ele está falando concorda com o que as escrituras estão falando? Poxa, mas ele é muito bom, ele é um cara inteligente e tal, mas o que ele falou está de acordo com o que a Bíblia diz? Isso é sabedoria. Busquemos a sabedoria de Deus, Ele nos comunica a sabedoria, Ele nos dá a sabedoria. Obviamente que não a sabedoria plena e profunda que Deus tem, mas nós temos esta capacidade de sermos sábios, não aos próprios olhos. Nosso atributo de hoje, segundo atributo de hoje que nós vamos ver, além de sabedoria, é bondade. Eu trouxe algumas frases aqui também, tenho feito isso constantemente para tentar fixar na cabeça dos irmãos isso também. Tem uma frase de Joel Bick que diz assim: a bondade de Deus, aí tem um termo em latim aqui, Bonitas Dei, é identificada como um atributo essencial de Deus, ou seja, a bondade é idêntica à essência divina, de modo que o poder e a misericórdia de Deus, por exemplo, são aspectos de sua bondade. Então Deus é bom em sua essência. Qualquer coisa que Ele faz parte da sua bondade. Tudo faz parte da bondade de Deus. Então, quando eu falo poder e misericórdia, tudo isso está dentro da bondade de Deus. E uma frase ainda do Wayne Grudem diz assim: a bondade de Deus implica que Ele é o parâmetro definitivo do que é bom, e que tudo o que Deus é e faz é digno de aprovação. Então Ele é o padrão do que é bom. Nós tentamos enfatizar isso, que Deus é o padrão de justiça, de bondade, de amor. Não é o mundo. Isso não é bom. Mas não é bom de acordo com o quê? Com Deus ou com o mundo? Então Deus é o padrão daquilo que é bom. Não é o artista, cantor, não é o jogador de futebol que vai falar, isso não é bom, então não é bom. Não, o que a Bíblia fala, Deus é o padrão do que é bom. Por exemplo, se Deus falasse beterraba é bom, você vai falar, não é bom. É bom sim. Deus está falando que é bom, então é bom. Então, Ele é o padrão, não você. Obviamente que a Bíblia não fala isso, estou dando apenas um exemplo aqui só para a gente pensar. Mas quando Deus fala que Ele é bom, e quando Ele fala que algo é bom, porque aquilo é bom. Não, mas não pode. Quando a palavra de Deus em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, isso é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem. Não, isso não pode ser verdade. Isso não... Deus falando ali que inclusive pessoas que vão ser entregues para serem mortas, como ovelhas indo para o matadouro. Poxa, como que um Deus bom pode fazer isso? O próprio texto de Romanos 11 vai falar ali que muitos serão entregues como ovelhas indo para o matadouro. E fala ali que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas como um Deus bom pode deixar o seu povo morrer, o seu povo ser ameaçado, o seu povo perder os seus bens? Como é que Deus pode ser bom? Ele é bom porque o padrão de bondade está nele, não em você. Porque o padrão de bondade para o mundo é, aquele padrão de bondade meio revolucionário, né? Vamos juntar todo mundo aqui e eu que tenho um pouco mais vou dividir com os outros que não têm, mesmo que eles não trabalhem. Isso é bondade. E eles vão continuar não trabalhando e olha como eu sou bom. Esse é o padrão de bondade. É o padrão de bondade socialista, né? Já se assumiu essa mentalidade socialista, comunista. Não, isso não é bondade. Bondade é quando alguém nos dá ausência de sofrimento. Meu pai não é bom se ele me disciplinar. Desde quando? A Bíblia fala que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama.
que a disciplina, ela tem um fim proveitoso, que ela é para aproveitamento. Que ela no princípio pode trazer dor, mas ela é um símbolo de amor, de bondade. Não, mas não pode ser. Como é que você pode dizer que você é bom para o seu filho, você disciplina o seu filho e você não deixa ele fazer aquilo que ele gostaria de fazer você não é bom, você é uma pessoa muito cruel. Eu até de você olhar, não, você tentar colocar um padrão de bondade que é totalmente liberal. Se você é bom, você deixa tudo pode. É o padrão de licenciosidade. Se é bom, então posso fazer o que eu bem entender, comer o que eu bem entender, ir para onde eu quiser ir, me drogar, me embriagar, ter relacionamentos fora do casamento e não ter nenhuma punição. Está tudo free, está valendo tudo, vale tudo. As pessoas têm esse padrão de bondade. Isso é bom. Você é cruel. Eu tive situações terríveis na faculdade em que eu fazia o trabalho e as pessoas queriam copiar o meu trabalho. E eu estudava, me arrebentava de estudar lá. A pessoa quer copiar o trabalho porque eu não fiz. Não vou dar. E teve gente que reprovou. Perdeu um ano porque não fez um trabalho. Eu falei, não vou dar, me arrebentei aqui, você está querendo perder. Você não é bom. É o padrão de bondade das pessoas. Não, se você é bom, você fez esse trabalho e você vai demonstrar a sua bondade, deixando que eu copie o seu trabalho para eu não reprovar. Não. Fiz isso inclusive no seminário. A gente ter trabalho em conjunto, a pessoa fala, tem que fazer tal coisa, isso, aquilo, outro. Aí ela fala, inclui meu nome aí, porque eu não pude fazer. Não vou incluir. Eu fiquei até meia-noite, 1 hora fazendo, não vou incluir seu nome não. Você não é bom, você isso, você aquilo outro. É o padrão de bondade das pessoas, em que pode tudo, em que você tem que provar a sua bondade dessa forma. Então elas olham para Deus dessa forma também. Não, Deus não é bom, porque ele está me permitindo passar por isso. Ele me permitiu ficar doente. Deus permitiu que eu perdesse o emprego. Deus não me deu aquilo que eu queria. Eu queria um carro novo, eu não tenho. Estou tendo que andar com esse carro, cair nos pedaços. Eu estou passando por uma situação difícil familiar. Como é que Deus pode ser bom assim? Deus é bom, porque o padrão é dele, não é seu. Porque ele cumpre os seus planos. E em qualquer circunstância, Deus é bom. Então nós temos que perder um pouco esse linguajar meio viciado de quando a gente ganha alguma coisa, de quando a gente conquista algo, fala, como Deus é bom. Verdade? Isso é verdade. Mas não só porque você ganhou algo. Não só porque você foi promovido. Não só porque você conseguiu comprar o seu carro, porque você foi curado, que ele é bom. Se você continuasse doente, sem emprego, se você tivesse problemas na sua família, Deus continuaria sendo bom. Deus é bom sempre. Vejam comigo lá o Salmo 145, versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9, e aí o versículo 17. Salmo 145, 8, 9 e 17. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as terras. Justo é o Senhor, versículo 17 agora. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então tudo o que o Senhor faz é bom.
O Senhor é tardio em irar-se. Ele é bom. Se vocês lembrarem do livro de Jonas, quando Deus manda ele pregar aos ninivitas, ele apenas fazendo não é uma citação aqui, mas usando livremente o que ele falou, olha, Senhor, se eu for lá, o Senhor é tardio em irar-se, se eu for lá, eu posso pregar, eles vão crer e vão se arrepender, porque o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é bom. Então, ele reconhece a justiça de Deus. É como se ele falasse: eu prefiro que eles sejam condenados, Senhor. Se eu for lá pregar, eles podem crer. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. O Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é bom em tudo. Então, o padrão de Deus, muitas vezes, ele é usado nesse sentido. Não, Deus é tardio em irar-se, então, se eu falar, essa pessoa vai crer, eu prefiro que ela não creia. De Jonas lá. E no outro sentido também, eu estou sofrendo porque Deus não é bom. De distorcer o padrão de Deus de bondade. Há mais um texto ainda, Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Diz assim: eu porém vos digo, ele está falando de amar ao próximo e de odiar o seu inimigo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. E o capítulo 6, versículo 26, do mesmo texto aqui, ele fala: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Então o Senhor, Ele é bom. Ele fala aqui que Deus faz vir o sol sobre os justos e os injustos. Aqui entra essa questão da graça comum, de Deus sustentar até os animais. Deus, Ele é bom, tudo que Ele faz é bom. Mesmo os incrédulos, Deus cuida. Mesmo os animais, Deus cuida. Deus cuida de todos. Lucas capítulo 18, versículo 19, vai nos mostrar que a bondade no ser humano, como esta questão da bondade no ser humano. Lucas 18, 19, vem falando ali do jovem rico, né? Quando este jovem rico chega até Jesus e fala que farei para herdar a vida eterna, ele fala: bom mestre. E Jesus lhe responde, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então a bondade, no sentido de ser perfeitamente bom, está no Senhor, em Deus. Então, quando nós olhamos para a bondade humana, o padrão de bondade humana olha, essa pessoa ela dá donativo, ela faz donativos aos pobres, ela ajuda pessoas com câncer, ela tem alguma associação que ajuda os excepcionais, os deficientes auditivos, e tem ONGs que auxiliam pessoas e tal. Olha como essas pessoas são boas. A bondade em si, esse tipo de justiça, de bondade, se ela não tem a motivação de agradar e de glorificar a Deus, a Bíblia fala que ela não passa esse tipo de justiça não passa de trapo de imundície, para começo de conversa. E a bondade plena em nós, mesmo como cristãos, também não existe em nós. Nós exercemos a bondade, mas nós sabemos que nós somos pecadores. O Senhor é plenamente. Nós não somos justos, perfeitamente justos. Como nós falamos de disciplina agora há pouco, a ausência de disciplina pode ser a ausência de bondade também. Em Provérbios fala que aquele que ama disciplina o filho, né, e fala que
livra o filho do inferno, a disciplina. Então o fato de uma ausência de disciplina é um exemplo de uma falta de bondade, de você demonstrar, olha, eu estou refletindo a bondade, a justiça de Deus aqui disciplinando meu filho porque ele necessita disso. Percebe que o padrão de bondade, ao invés de eu olhar para aquilo como algo bom, que vai ser proveitoso para o meu filho e para a minha filha, eu olho como algo mal. Não vou fazer, eu estou com dó, vai doer. Você olha para aquele momento e não olha para o resultado daquilo. Você está olhando para o resultado. É como você deixar de dar uma vacina para o seu filho e falar, não, vai doer. A vacina vai doer, eu não vou dar. Eu não vou sentir que eu sou uma pessoa boa. Você está deixando de olhar para o resultado. Isso não é bondade. Porque as pessoas têm essa questão de que a bondade ela é a ausência de dor, a ausência de sofrimento. A bondade é a ausência de negação. Você não vai falar não para nada. Você vai usar a música do Caetano Veloso, é proibido proibir. Tudo vale, eu sou bom, vale tudo. Ou como tinha a música do Tim Maia também, que vale tudo, né? Só que não valia tudo naquela época. O Tim Maia seria até considerado homofóbico hoje. Ele fala lá que valia tudo, menos homem com homem, mulher com mulher. Então a bondade para as pessoas está ligada a isso, a licenciosidade, que vale tudo, que não pode proibir, que não pode disciplinar, que vão fazer a lei da palmada, porque você tem que ser bom, você tem que ser bom, está ligado a algo permissivo, vale tudo. Aí você vê hoje na nossa sociedade, a noite anterior, aqui na nossa cidade, houve um sequestro relâmpago, e eram 3 sequestradores e um deles tinha 13 anos. Pode tudo. Você não pode disciplinar, porque se ele quiser, ele faz o que ele bem entender. Ele não pode trabalhar, então ele vai usar suas energias para fazer o quê? Sequestro relâmpago. Ele não pode trabalhar. Você tem que ser bom com ele. Ele é tão pequenininho ainda, com 13 anos. Ele tem que trabalhar como menor aprendiz, de repente, a partir dos 16 anos. Em casa ele não lava a louça dele, ele não faz nada, ele não varre o chão. Porque eu sou bonzinho, eu tenho dó do meu filhinho de 12, 13 anos varrer o chão. Coitadinho. Arrumar a caminha dele, não. Eu tenho até que colocar comidinha no prato dele para mostrar que eu sou bonzinho. Isso não é bondade. Isso é loucura. Isso é permissividade, isso é levar a sociedade para o buraco, isso é tornar a sociedade cada dia mais insustentável, com pessoas que não sabem ouvir não, e qualquer não que elas ouvem numa sala de aula, elas querem bater ou matar o professor, porque elas não aprenderam a ouvir não, porque acham que bondade é isso, que ele pode fazer tudo, que pode tudo, que tem licença para fazer tudo. Tem um cheque, eu ia falar cheque em branco aqui, mas isso é antigo, né? Tem o cartão de crédito ali que é o cartão ilimitado. Você passa e você faz o que você bem entender. Isso não é bondade. Isso é loucura, gente. A sociedade vai para o buraco dessa forma. O Salmo 34, versículo 8 fala: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A palavra de Deus fala que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para nós encerrarmos, queria colocar uma citação aqui do Heber Campos, do Heber Pai, que fala assim: o objetivo de Jesus Cristo é nos mostrar que se Deus nos abençoa nas questões corriqueiras, muito maior será sua disposição e bondade em nos abençoar com motivos que são espiritualmente enriquecedores. O Senhor nos abençoa dia a dia nas questões corriqueiras, com saúde, com bens, com a família, com a igreja. Quanto mais o Senhor vai nos abençoar com motivos espiritualmente enriquecedores. O Senhor vai nos dar, nos preencher com o teu Santo Espírito.
o Senhor vai nos fazer conhecer cada vez mais a Sua palavra, vai nos fazer amar cada vez mais a Ele, vai fazer com que nós anelemos pela glória dEle. Queria pegar aqui o texto de Mateus 6, versículos 19 ao 21, que diz assim: Mateus 6, 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Então, a riqueza nossa está no Senhor. A riqueza nossa está em buscarmos a glória do Senhor, a bondade do Senhor, de enxergarmos a bondade do Senhor em todas as coisas, de nós olharmos para a sabedoria de Deus, de nós olharmos para a misericórdia de Deus, para a soberania de Deus, e nos enriquecermos com Ele, com a Sua palavra. Então acumularmos tesouros nos céus, de não buscarmos em nós mesmos bens, posses, e acharmos que o objetivo da nossa vida está em acumularmos coisas neste mundo, onde podemos nos decepcionar, sermos roubados, perdermos. Mas o nosso tesouro deve estar nos céus. Um tesouro que a traça e a ferrugem não corroem, um tesouro que ladrões não podem roubar. Um tesouro que no momento de perseguição eles vão poder pegar o seu carro, a sua casa. Você pode perder o seu emprego. Mas a esperança na eternidade, o olhar para a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor, isso eles não podem tirar de você. O amor pelo Senhor eles não podem tirar de você. A esperança no Senhor ninguém pode tirar de você. Que o Senhor nos abençoe. Semana que vem vamos encerrar falando sobre o amor de Deus. Que Deus os abençoe.